Warren Buffett acabou de mover centenas de milhões para petróleo. Ray Dalio adicionou 214 mil ações da ExxonMobil em um trimestre. Enquanto te dizem que petróleo está morto, o dinheiro mais inteligente da Terra está comprando ativos de energia em quantidades massivas. O que eles sabem pode ser a diferença entre manter sua riqueza e viê-la evaporar no próximo colapso monetário. Porque estamos no estágio 3 de um padrão de 4 estágios. Estágio 4 é quando a transferência de riqueza acontece. E está começando agora. Dívida global, 1.590 trilhões de reais. Sua conta de aposentadoria denominada em moeda que perde valor todo mês. Pagamentos de juros dos Estados Unidos da América triplicaram em 5 anos. E você provavelmente ainda não notou. Nos próximos minutos, vou te mostrar o padrão que destruiu a Alemanha em 1923, que acabou com o padrão-ouro em 1971 e que está se desenrolando agora mesmo. E por que as elites estão silenciosamente convertendo dinheiro digital em ativos físicos que você pode segurar? O padrão tem 4 estágios. Cada estágio é verificável. Cada estágio aconteceu antes. Estágio, uma moeda lastreada em algo real. Ouro, prata, capacidade produtiva. Isso cria confiança. Confiança cria estabilidade. Comércio floresce. Pode durar décadas, até séculos. Estágio 2, expansão através de desvalorização. Uma crise atinge guerra, recessão, pressão política. A autoridade começa a imprimir além do que os ativos podem justificar. Inicialmente parece prosperidade, mas a fundação está rachada. Estágio 3, crise de confiança. Poupanças evaporam. Classe média vê riqueza desaparecer. Fundos de pensão tornam-se sem valor. Enquanto isso, o governo não pode parar de imprimir. Serviço da dívida consome receita. 3,4 bilhões de pessoas vivem em países onde pagamentos de dívida excedem gastos em saúde ou educação. Espiral mortal, estágio 4-U, reset inevitável. Moeda colapsa ou é abandonada. Riqueza transfere de detentores de ativos de papel para detentores de ativos tangíveis. E o ativo tangível mais crítico, menos aquele que toda economia precisa para funcionar. Aquele que não pode ser impresso é energia. Este não é teoria. Deixa eu te mostrar. Alemanha, novembro de 1923. Você pede um café. 5.000 marcos. Em 18 meses, o marco colapsou de 320 por dólar para 4,2 trilhões por dólar. O que aconteceu? Estágio 1. Antes da Primeira Guerra, a Alemanha tinha moeda lastreada em ouro, potência industrial. O marco era confiável globalmente. Estágio 2. Financiamento de guerra começou. Imprimiram dinheiro, confiantes que vitória cobriria custos. A Alemanha perdeu. Tratado de Versalhes exigiu 132 bilhões de marcossoro, mais de 2,5 trilhões de reais. Hoje, em 1920, 4 marcos por dólar viraram 69 por dólar. Estágio 3. Em 1922, brevemente estabilizou. Conferências internacionais, soluções propostas, nenhuma implementada. Dezembro, 7.400 por dólar. Índice de custo de vida foi de 41 para 685 em 6 meses, menos 17 vezes mais alto. Janeiro 1923, França invade Vale do Ruhr. A Alemanha ordena resistência, imprime dinheiro para apoiar cidadãos não trabalhadores. Hiperinflação explode. Novembro, $1 dos Estados Unidos é igual a 4,2 trilhões de marcos. Estágio 4, o Rentenmark chega lastreado em hipotecas de terras. Moeda estabiliza da noite para o dia, mas dano é permanente. Classe média obliterada. Pensões sumiram. Poupanças sem valor. Aqueles que seguravam terra, capacidade industrial, commodities, sobreviveram. Aqueles que seguravam papel perderam tudo. O padrão seguiu. Moeda lastreada, expansão monetária, crise, reset. Julho 1944, Bretton Woods, Estados Unidos da América tinham maior reserva de ouro da história. Potência industrial dominante. Comércio internacional explode. Estágio 2 começa nos anos 60. Guerra do Vietnã. Programas da grande sociedade, imprimindo dólares
muito além das reservas de ouro. Em 1966, bancos estrangeiros seguram 14 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Reservas de ouro dos Estados Unidos da América, 13,2 bilhões de dólares dos Estados Unidos. A razão inverteu. França descobre primeiro, fevereiro de 1965, Charles de Gaulle anuncia que vai resgatar dólares por ouro, chama de privilégio exorbitante da América. Agosto de 1966, França envia um navio de guerra para Nova York para recuperar depósitos de ouro. Outras nações se juntam. Reservas de ouro dos Estados Unidos da América caem de 20 mil toneladas métricas para menos de 10 mil até agosto de 1971. Estágio 3. Atinge pico em 15 de agosto de 1971. Nixon se reúne secretamente em Camp David, presidente do Federal Reserve. Secretário do Tesouro toma uma decisão naquela noite, discurso televisionado, a janela do ouro fecha, dólar não lastreado em nada, exceto confiança. Mas aqui fica crítico. O dólar não colapsou. Secretário do Tesouro William Simon voa para a Arábia Saudita. Negocia acordo que define próximos 50 anos os termos apoio militar e político em troca de precificar petróleo em dólares e reciclar receitas petrodólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América. O petrodólar nasce, dólar não é mais lastreado em ouro, é lastreado em ouro negro, petróleo. Enquanto o petróleo for precificado em dólares, demanda global por dólares é garantida. Isso permite Estados Unidos da América administrar déficits, imprimir moeda, exportar a inflação. Disciplina do ouro sumiu, restrições removidas, avance para 2008, crise financeira, trilhões injetados, taxas de juros caem para zero, depois negativas. Dívida governamental explode. Dívida dos Estados Unidos da América dobrou de 10 trilhões de dólares dos Estados Unidos para 20 trilhões de dólares dos Estados Unidos até 2016. Excedeu 30 trilhões de dólares dos Estados Unidos em 2022. Agora está em 38 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Dívida, PIB, 65% em 2007, 135% em 2020. Então, o Covid atinge em 2020. O processo acelera além de qualquer precedente histórico. Dívida global aumentou 54 trilhões de dólares dos Estados Unidos entre 2020 e 2024. Só em 2024, 7 trilhões de dólares dos Estados Unidos adicionados. Total, 318 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Taxas de juros artificialmente baixas por uma década começam a subir em 2022. Inflação dispara acima de 7%. Fed aumenta taxas de quase zero para mais de 5%. Isto é estágio 3, a fase de crise de confiança. Pagamentos líquidos de juros, 892 bilhões de dólares dos Estados Unidos no ano fiscal 24, projetado atingir ultrassonografia, 1,8 trilhão até 2035. 61 países alocam mais de 10% das receitas governamentais apenas para servir dívida. A matemática está se tornando insustentável. Estágio 1 foi Bretton Woods, cheque estágio 2 foi criação do petrodólar, cheque estágio 3 é agora. E é aqui que ativos reais se tornam críticos. O sistema petrodólar, que sustentou a dominância do dólar desde 1974, está sob pressão sem precedentes. Arábia Saudita negociando vendas de petróleo em outras moedas, China empurrando yuan, estabelecendo acordos bilaterais de petróleo, Arushia acelerando, desdolarizar, o Enue, ex-BRICS, 40% da população global. 32% do PIB, desenvolvendo sistemas de pagamento alternativos, contornando o dólar inteiramente a dependência estrutural que salvou o dólar em 1971, está erodindo. Enquanto isso, produção de petróleo dos Estados Unidos da América atinge máximas históricas, 13,49 milhões de barris diários. Mas preços estão caindo, incerteza econômica aumentando. No entanto, bilionários estão acumulando ativos de petróleo em ritmo acelerado. Por quê? Porque entendem o que vem no estágio 4, quando sistemas monetários resetam, quando dívida torna-se impagável. Quando confiança em ativos de papel colapsa, capital foge para reservas tangíveis de valor. Energia é o ativo tangível mais fundamental da civilização.
Você não pode operar transporte sem ela. Não pode alimentar manufatura, não pode operar agricultura, não pode manter capacidade militar. Sociedades podem funcionar sem instrumentos financeiros, em padrões de vida menores. Elas não podem funcionar sem energia. Por isso, bilionários estão silenciosamente comprando petróleo. Warren Buffett, 80% do portfólio em ações pagadoras de dividendos, não perseguindo crescimento, garantindo fluxos de renda atrelados à atividade econômica real. Ray Dalio construiu filosofia estudando ciclos históricos de dívida, reconhece que estamos em estágio tardio de ciclo de dívida de longo prazo que começou nos anos 80, Berkshire Hathaway. Pode esmashibasu, IM Chevron, ExxonMobil 34 biru, SIM Cross, 55 bilhões em fluxo de caixa, 42 anos consecutivos de crescimento de dividendos. Essas empresas não estão apostando em preços de curto prazo, estão se posicionando para mudança estrutural na ordem monetária global. E aqui está a conexão que ninguém está fazendo. Enquanto bilionários convertem dinheiro digital em ativos físicos. Governos estão empurrando você na direção oposta. CBDCs, a moeda digital de Banco Central. 134 países desenvolvendo. Por quê? Porque quando o estágio 4 chegar, quando o reset monetário acontecer, eles querem você preso em sistema totalmente digital, onde cada torança, horas toreada, zoe dinheiro, podo expira. Suas compras podem ser bloqueadas, sua conta pode ser congelada instantaneamente, enquanto elites convertem para ouro. Prata, petróleo, terra, menos ativos que você pode segurar, eles querem você 100% digital, 100% rastreável, 100% controlável. Canadá 2022 mostrou o blueprint, 200 contas congeladas sem ordem judicial. Nigéria forçou adoção limitando os saques em dinheiro. China implementou yuan digital que expira. Padrão é claro. Estágio 4 vem. Reset monetário vem. E quando vier, aqueles com ativos digitais menos números numa tela controlada por governo vão ver riqueza evaporar. Aqueles com ativos tangíveis, menos coisas reais que você controla menos, vão sobreviver. Você não pode sustentar empréstimos além do que produz. Não pode expandir moeda indefinidamente mais rápido que produção. Não pode manter confiança quando a autoridade emissora prioriza a política de curto prazo sobre disciplina de longo prazo. E não pode escapar consequências simplesmente porque possui moeda de reserva. Status de reserva é privilégio concedido por outras nações. Uma vez perdido, raramente recuperado, os bilionários comprando petróleo não estão fazendo previsão. Estão reconhecendo o padrão, posicionando para transição que não é si, mas quando convertendo reivindicações financeiras que podem ser impressas em ativos físicos, que não podem, garantindo que quando o reset chegar, riqueza está ancorada em algo de valor duradouro. Por que a dívida global está em 1,594 trilhão de reais? Por que bilionários com acesso às melhores análises do mundo moveram centenas de milhões de dólares para o setor de energia justamente quando os preços estavam baixos? Por que as grandes empresas de petróleo estão priorizando o pagamento de dividendos em vez de expandir a produção? Por que a desdolarização está acelerando apesar do domínio americano? E por que os bancos centrais estão presos numa armadilha, onde qualquer decisão que tomem tem uma desvantagem catastrófica? Essas não são perguntas retóricas. São pontos de dados específicos que indicam que estamos no estágio 3 de um padrão histórico. Se você entende esse padrão, você entende que o estágio 4 não é uma questão de probabilidade, é uma questão de tempo. Pense na classe média da República de Weimar. Eles estavam diversificados, tinham títulos, poupança, fundos de pensão, e tudo isso evaporou. O que sobreviveu? Terra, commodities, capacidade industrial, energia menos ativos reais. Quando as máquinas de imprimir dinheiro quebram, as consequências não são medidas em quedas percentuais no seu portfólio. Elas são medidas na destruição do poder de compra, no colapso dos padrões de vida e na transferência massiva de riqueza. Daqueles que não entenderam o padrão para aqueles que entenderam, nós estamos no estágio 3. O estágio 4 não é sobre se vai acontecer, mas sobre quando. E as elites sabem disso. É por isso que estão convertendo seus ativos digitais em ativos físicos.
dinheiro em ouro, números numa tela em barris de petróleo, promessas do governo em terras reais, e enquanto eles fazem isso, estão empurrando você na direção oposta para as CBDCs, né? As moedas digitais de bancos centrais, para um sistema totalmente digital, para um dinheiro que eles podem controlar, confiscar ou apagar com um único clique. Os bilionários que estão comprando petróleo entendem esse padrão. A pergunta é, você entende? Se isso abriu seus olhos para o padrão que estamos seguindo, comente aqui embaixo. Você consegue ver por que as elites estão convertendo seu patrimônio para ativos físicos enquanto empurram as massas para o dinheiro digital? O que você acha que acontece quando o estágio 4 chegar e você estiver 100% dependente de CBDC? Inscreva-se no canal, porque quando o estágio 4 começar, a janela de oportunidade para se posicionar se fechará muito rapidamente. No próximo vídeo, vamos revelar a história completa da política monetária americana, menos desde Alexander Hamilton e o primeiro Banco Central, passando pela criação do Federal Reserve, o Acordo de Bretton Woods, até o sistema do petrodólar. Você vai ver como as mesmas famílias de banqueiros, as mesmas forças políticas e os mesmos mecanismos guiaram cada uma dessas transições monetárias. Você vai entender por que essa transição que estamos vivendo agora não é uma anomalia. É a conclusão lógica de um sistema projetado desde o início para concentrar riqueza através da manipulação da moeda. Compartilhe este vídeo. As pessoas precisam entender esse padrão antes que acordem. Um dia, pobres, dentro de um sistema digital que elas não controlam. O relógio está correndo. E o estágio 4 está muito mais perto do que você pensa. Obrigado por assistir.